Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, nosso irmão maior, possa nos envolver nesse momento, acalentando nosso ser, revigorando nossas forças nessa caminhada evolutiva, na compreensão nas leis de Deus, para que possamos a cada dia nos tornar mais leais ao Evangelho de Jesus. Muitas vezes, em nossa caminhada de aprendizado, nos perguntamos: quem é o nosso próximo? De alguma forma, cada um de nós sabemos a resposta. Aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão ao nosso lado, dentro do nosso lar, nossos pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, todos aqueles que se encontram em nosso caminho, de alguma forma, são os nossos irmãos perante Deus. Aqueles que, de alguma maneira, em especial, já nos reencontramos ou já tivemos experiências outras em vidas passadas. A doutrina espírita surge como um consolador, que vem nos trazer a compreensão do porquê da dor e, às vezes, de entender por que temos os inimigos. E quem é esses nossos inimigos? Às vezes surge essa dúvida e nós pensamos logo em alguém que quer fazer o nosso mal, alguém que tem raiva de nós, alguém que trama contra a nossa vida, procura nos prejudicar no nosso dia a dia, seja no âmbito profissional. E às vezes dizemos até dentro da nossa própria casa: meu irmão, você é como se fosse meu inimigo. Às vezes falamos isso em relação ao esposo ou ao marido, e tem pessoas que chegam a dizer: meus pais são meus inimigos. Mas se nós olharmos de uma maneira diferente a questão do inimigo e do próximo, porque se formos usar a referência do bom samaritano que Jesus nos relata no Evangelho, quando descia de Jerusalém a Jericó, o homem foi assaltado. Mas o sacerdote passando ali, viu, ignorou, seguiu em frente. Veio um levita, também olhou, ignorou, seguiu seu caminho. Mas veio um samaritano. Na compreensão nos dias de hoje, uma pessoa, vamos dizer, errada do mundo, etc., vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão. E o que aconteceu? Cuidou dele. Com todo o amor, com todo o carinho. Nós fazemos assim com as pessoas que nós desconhecemos, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que às vezes nos trata mal, que nós não temos nenhuma relação afetiva. Nós não temos um Criador só. Todos nós não somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos uns perante os outros. Todos são o nosso próximo. Todos são os nossos irmãos. Os nossos inimigos são, na grande maioria, as nossas fraquezas. Vamos olhar de maneira diferente. Quem é meu pior inimigo? Meu orgulho, meu egoísmo, meu vício, minha maledicência, minha inveja, os ciúmes, a revolta, as paixões, os medos, são nossos piores inimigos. E quando a gente vai no Evangelho novamente, ele nos fala: os tiranos devoradores da força da alma são o egoísmo e o orgulho. São esses que nós devemos concentrar as nossas forças. Porque os inimigos que nós muitas vezes temos hoje
que nos cobra, que nos acusa, seja no plano físico, seja no plano espiritual, nós traímos, roubamos, mentimos, fizemos algum mal. Mas por que fizemos? Porque fomos conduzidos pelas nossas fraquezas, pelas nossas más tendências. Se não houvesse o desejo da paixão do mundo, haveria traição? Se não fôssemos tão egoístas e individualistas, haveria tanta fome lá fora? Conseguimos perceber bem que não é o que está fora, não são aqueles que nos perseguem, que realmente são os nossos inimigos. É aquilo que habita no nosso coração. É aquilo que no nosso dia a dia está presente conosco. E nós não nos damos conta disso. A doutrina espírita, ela vem, nos leva ao conhecimento, à compreensão de por que estamos aqui, ou como estamos aqui. E essa compreensão nos faz ver que não temos inimigos. São pessoas que convivem conosco e por algum momento da encarnação, da vida, por uma invigilância, tropeçaram, como nós tropeçamos nos dias de hoje. Estava conversando hoje lá no estudo e um colega falou: Samuel, é interessante. Nós que estudamos a doutrina espírita, às vezes, parece que nós temos um botãozinho. Quando a gente vê qualquer coisa errada, parece que já aperta aqui. Está errado. A gente já julga. Cadê a indulgência do espírita? É o quê? Uma imperfeição. E tudo aquilo que eu faço que agride o próximo, agride a lei de Deus. Nos machuca, nos fere, baixa a nossa vibração, e aí surge o quê? Outros inimigos, os inimigos espirituais. Aqueles espíritos que muitas vezes foi a mulher que nós traímos nas vidas anteriores, os filhos que nós abandonamos, os colegas de trabalho que nós roubamos, tentamos tirar as fortunas, que não reencarnaram. Porque nós estamos no corpo físico hoje reencarnados aqui, mas muitos daqueles que nós prejudicamos, no momento da nossa invigilância, estão no mundo espiritual. São esses espíritos, são estes seres que, quando nós baixamos a vibração nas paixões, nos materialismos, nos vícios, nos medos, na revolta, se aproximam de nós e nos incentiva nas nossas fraquezas. E nós passamos a alimentar o nosso pior inimigo, as nossas más tendências. E damos força para ele, e ele cresce, e ele nos envolve, e nós passamos a agredir aqueles que estão dentro do nosso lar, aquele que é mais próximo. Tratamos mal os pais, as mães, os filhos, as esposas, os colegas de trabalho. Maldizemos até Deus, até a espiritualidade. Passamos muitas vezes a nos fechar dentro de uma couraça de individualismo e esquecemos que o outro é um ser como nós, carentes de amor, de uma sustentação, de uma palavra amiga, de um consolo, e nós dizemos: não, a dor é minha, o sofrimento foi você que me trouxe. E fugimos, e mergulhamos na dor, e mergulhamos na revolta, na não aceitação, as provas redentoras que nós a fizemos. Na invigilância, na imaturidade moral, na falta do conhecimento que nos esclarece e liberta o homem das correntes pesadas do passado. É essa doutrina espírita que vem como um sol a iluminar o nosso caminho, a nos tirar das trevas, da escuridão, da ignorância. Mas para estarmos com ela e libertar essas fortes correntes da revolta, do medo, das paixões, precisamos ter coragem moral. Para a grande transformação do homem velho, do homem novo, o ser renovado.
E é isso que Jesus nos traz. É isso que o Evangelho nos convida, para que nós façamos aquilo que nós desejamos e não façamos o mal que nós não queremos praticar, que muitas vezes fazemos, como diz Paulo de Tarso. A cada dia, nós temos ferramentas ao nosso alcance para enfraquecer os nossos inimigos e alimentar o bem do nosso próximo. Quais seriam esses recursos? O pensamento livre, equilibrado, em harmonia com o Evangelho de Jesus. O recurso bendito da oração, que abre as portas para voos mais altos em sintonia com a espiritualidade maior. Mas a gente esquece de orar, esquecemos de agradecer. Geralmente a gente pede: Deus me ajuda, Deus me dá força, Deus me dá um trabalho melhor, mais dinheiro. Se pede tudo, mas a gente não agradece. Não agradecemos pelo teto que nós temos, não agradecemos pelo pão que nós temos à mesa, pela roupa que nós vestimos, não agradecemos por ter uma família que nos acolhe, com todas as imperfeições, com todos os defeitos. É a nossa família. E nós não estamos na família errada, como diz o Chico. Nós estamos na família que nós precisamos, na família que nós merecemos, na família que foi planejada para a melhor de todas as nossas existências. É a família que nós temos. Então abrace a família. Abrace aqueles que estão mais perto de vocês. Acolham aqueles que muitas vezes agridem dentro do próprio lar, porque eles estão dizendo todos os momentos: eu preciso do teu amor, eu preciso da tua luz, da tua força, da tua sustentação, eu preciso da tua energia, para que eu possa mudar o meu ser, para que eu possa sair da condição que eu me encontro hoje, também mergulhado nos meus inimigos, nas minhas fraquezas, nos meus medos. Nós só poderemos socorrer aquele que nós mais amamos se nós acendermos a luz interior. Nós só poderemos mudar a nossa vida se nós verdadeiramente conseguir reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso seguir caminhando com o Cristo. E essa tarefa exige esforço de nossa parte. Imagina você ser criticado, julgado, e você não retribuir a injúria pela injúria. Silenciar. Orar. Ficar alegre com a felicidade do seu que se diz inimigo. Fazer oração para os seus adversários, entre aspas, conquistarem aquilo que eles mais desejam. Mas veja uma coisa muito interessante. Quando os seus inimigos, que se dizem encarnados ou espirituais, estiverem bem, eles deixarão de ser seus inimigos. Eles deixarão de estar ao nosso lado, cobrando, julgando, condenando, porque eles estarão numa condição melhor. Então, fazer prece para aqueles que se dizem nossos inimigos é excelente, é libertador. Porque no plano espiritual nós criamos uma barreira energética, fluídica, em torno de nós, onde a ação do mal, onde o pensamento negativo, as ondas negativas não chegam ao meu ser, porque estou num outro padrão vibratório. Agora, se nós vibramos o ódio pelo ódio, a revolta, as paixões, os vícios, os medos, as más tendências, não oramos, não cultivamos nenhuma boa ação, não estamos preocupados com o bem daqueles que estão ali nas ruas, nos hospitais ou nos campos de batalhas, se nós não temos nenhum pensamento pelo bem de alguém, como vamos conseguir vibrar na luz? Como vamos conseguir transformar a nossa vida? Como vamos sair do campo das energias que nos mantêm cativos em nossas fraquezas?
Para que eu possa vencer as barreiras, eu preciso, repito, acender a luz interior, as boas ações, fazer uma boa ação por dia. Coloca isso como meta. A gente não alimenta o corpo, não tomamos café da manhã, nós não almoçamos, merendamos, jantamos. Vamos levar isso para o lado moral? Cada um aqui. Vamos começar o dia com o hábito da oração? No momento do almoço, uma oração, agradecer, fazer a leitura do Evangelho, de um texto edificante. Na tarde, no momento livre, vamos procurar levar uma palavra de consolo, de esperança, para alguém que esteja precisando. Quantas pessoas estão aí com depressão, ansiedade, pensando em suicidar-se? Quantas pessoas estão com desequilíbrios de todas as formas, precisando de alguém, de uma ajuda? E à medida que eu olho o outro, tenho a piedade e me esforço para auxiliar, meus inimigos perdem a força. Os inimigos interiores perdem a força. Porque eu estou alimentando quem? A luz interior. A bondade divina que existe em meu ser. Eu estou em sintonia com as leis divinas. Então, nesse momento que eu estou vibrando nas virtudes, nos valores do Evangelho, o mal perde a força sobre mim. E a nossa vida começa a melhorar. E tudo se transforma. Os meus inimigos, aqueles que assim se dizem, são os nossos melhores amigos. Sabe por quê? Os encarnados nos dizem aonde a gente precisa melhorar. Pode observar. Geralmente o teu amigo não vai dizer que você está gordo, que aquela roupa não está legal. Não vai dizer que você é ignorante, mal educado, etc. Tal. Vai utilizar palavras bem amenas e às vezes não vai nem dizer nada em relação a você. Mas o teu inimigo vai dizer: rapaz, essa tua roupa tá feia. Ó. Olha como tu tá gordo, como essa roupa não combinou, olha a maneira que tu trata as pessoas. Tu é muito arrogante, tu é muito prepotente. Pode observar, inimigos não aconselham. Eles procuram ver os nossos defeitos para criticar dos encarnados. E muitas vezes traga a reflexão: isso faz sentido? O que estão me dizendo sobre mim faz sentido? Será que eu sou assim tão autoritário, arrogante? E se fizer, ele está certo. Ele está te ajudando a melhorar. A ver uma coisa que você não consegue perceber. Porque nós não olhamos todos os dias para dentro de nós. Não interrogamos a nossa consciência. Alimentamos o corpo todo dia, mas não alimentamos a alma muitas vezes no recurso de uma boa leitura, de um estudo, de uma prece, da oração, do perdão, da indulgência, do devotamento. Cada um de nós podemos ter a nossa vida 100% diferente da que se encontra hoje aqui. Todos nós, sem exceção. Todos nós podemos nos libertar de todos os nossos adversários. Todos os medos, ansiedades, indisposição, tristezas, angústias. Tudo que lhe perturba, tudo que lhe faz mal, você pode vencer. Acredite, não existe nenhuma força, nenhum poder, nada, ninguém que pode mais do que Deus e que pode mais do que você. Você é senhor de si próprio. Você é rei absoluto da sua vida. Construtor do teu caminho, arquiteto da tua felicidade, senhor do teu destino. Não existe nada que lhe impeça de ser feliz, a não ser a sua vontade, a não ser a sua escolha, tomar a decisão e seguir por ela. Precisamos acreditar. E a doutrina espírita traz esses recursos. O autoconhecimento.
o esclarecimento, o poder de discernimento. Vou por este caminho que me levará à felicidade. Vou por este caminho que me levará aos prazeres momentâneos, dará alegria temporária, que não me conduzirão à felicidade, mas a momentos de alegria e prazeres. Mas neste caminho, perseverando, alcançarei os prazeres da alma, que dará felicidade pela eternidade. Então, o que a gente quer? O que nós estamos buscando? Às vezes, eu sempre falo, são as perguntas que nós estamos fazendo. Acolha o teu próximo, mas entenda seus inimigos, os interiores, os encarnados e os desencarnados. Mas, acima de tudo, leve luz para todos eles. Se permita cada dia agradecer por cada dificuldade, sorrir nas aflições, compreender que aqueles que estavam conosco em algum momento da vida, e muitas pessoas não entendem porque não compreendem essa doutrina libertadora, se foram antes de nós. E quando a gente entende que o espírito é imortal, gente, quanto isso modifica tudo. Tudo se transforma com isso. Nós não somos um corpo perecível, uma roupa grosseira. Nós somos uma luz, uma energia divina que se propaga pelo cosmos infinito. Nós seremos anjos. Podemos alcançar isso? Nós temos a força dentro de nós para nos libertarmos de todas as tristezas, de todos os medos, de todos os egoísmos, de todas as paixões que nos enfraquecem, que nos adoecem, que sugam as forças de nossa alma. Mas eu preciso querer, eu preciso me colocar a caminho, eu preciso me decidir a caminhar. Mas não entendemos que somos ainda crianças morais e espirituais. A doutrina espírita não está há 2 séculos. Nós estamos estudando há pouco tempo. Os valores que ainda estão arraigados dentro do nosso ser são materialistas. São terrenos. Aí diz assim, Deus, eu sou espírita, meu pai. Eu estou na casa espírita. Mas se morrer alguém, tu morre junto. Se teu filho for, tua esposa, tua mãe, teu marido, ai meu Deus do céu, morreu. Por quê? Se entrega ao desespero. Espírito na parte intelectual. Nós precisamos desenvolver o espírito à razão. Espírita sentimento. Isso leva tempo. Nós precisamos ler mais, estudar mais, meditar mais, viver mais este evangelho todos os dias. Que é algo simples que está ao nosso alcance, de todos nós. Comece dentro da sua casa, hoje. Não é nem amanhã cedo, hoje. Cada um aqui presente. Quando chegar em sua casa, abrace quem estiver lá. Aí você vai dizer, não vou abraçar minha esposa, porque eu estou obrigado com ela. Não vou abraçar meu marido, porque não me deu o cartão de crédito. Meu pai, que não me deu o carro que eu queria para sair para passear. Não. Se você quer construir a tua felicidade, tem que ter uma decisão. Não é amanhã, porque amanhã você pode ter retornado ao mundo espiritual. Você sabe que vai desencarnar amanhã? Daqui a 1 hora? Nós não sabemos. Mas eu sei que a minha determinação e a minha vontade de fazer a diferença, de me tornar uma pessoa melhor, começa agora. Por isso que cada momento, cada minuto da nossa existência é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, hoje, quando chegarmos em casa, o que vamos fazer? Dar um abraço em quem estiver lá. É possível? Está tão fraco, será que é possível? Graças a Deus. Então, quando chegar em casa, vai abraçar aquele marido que você não quer abraçar. Vai abraçar seus pais, seus filhos, seus irmãos. E tem um detalhe, viu, gente? Estamos na casa espírita, está cheio de espírito aqui. E o anjo de guarda de vocês vai estar presente.
E tu assumiu o compromisso de fazer um abraço. Inclusive a sogra, viu, gente? Não pode esquecer a sogra. Abraçar a sogra sim. O sogro. Levar aquele abraço bem gostoso. Façam isso. Faz toda a diferença. Levar uma palavra, o acolhimento. Hoje, o que todos nós na Terra estamos precisando é o amor. Mas o amor que cura. O amor que cuida, o amor que cativa. O amor que aproxima. É isso que Jesus Cristo nos trouxe. É isso que ele nos oferta. Esta doutrina é isso que ela traz para cada um de nós. Não precisamos subir o Monte Everest. Não precisamos dar a cabeça para alguém decepar. Precisamos apenas tratar o outro como gostaria que o outro nos tratasse. Fazer a teu próximo tudo o que tu gostaria que te fosse feito. Mas alguém vai dizer, ei Samuel, eu faço, mas eu só levo patada. Não é assim, né? E geralmente a gente fala, muitas pessoas, eu tento, meu irmão, eu tento, ouvi de muitas pessoas, e espíritas, que dizem assim, Samuel, ô tarefa difícil, eu estou pensando em deixar para a próxima reencarnação. Eu digo, não deixe não, que vai ser mais complicado. Se você tem uma chance, resolva nessa existência. A próxima pode ser muito mais difícil, pode ser muito mais complexa para cada um de nós. Relembrando que o nosso mundo está em transição de provas e expiações para o mundo regenerado. Nessas mudanças que estão ocorrendo em nosso planeta, muitos aqui talvez não voltem, desses espíritos bárbaros que estão nas guerras, incentivando a destruição, as dilacerações das famílias, os vícios, etc. Esse é o nosso melhor momento. Então vamos procurar fazer isso. Acolher dentro de casa. E a outra tarefa qual é? Sempre que for dormir, a oração. Busque o amparo do Espírito protetor. Todos nós temos um anjo de guarda. Todos nós temos um Espírito protetor. Alguém que é melhor do que a gente em todos os sentidos. Seja na profissão que nós estejamos realizando, aquele espírito protetor, ele é PhD. Então procure estabelecer essa conexão com teu anjo de guarda. Você vai ter muito mais intuição. Você vai ouvir muito mais aquela voz interior que vai dizer: calma, não te desespera, não te revolta, confia, vai passar. Tu vai conseguir resolver, tu vai conseguir vencer. É o nosso anjo de guarda, que fala nos momentos das dores, das dificuldades, que vem ao nosso encontro. E ele todos os dias nos alerta: cuidado com teus inimigos interiores, cuidado com teus adversários. Para de estar olhando a vida do teu vizinho. Não é eles que estão errados, são os teus olhos, é a maneira que você está olhando. E ao falar isso, eu me lembro de uma breve história que tinha um casal que eles moravam num bairro, chegaram nesse bairro, aliás, e tinha a vizinha, era de vidro a janela, e essa senhora, toda vez que a vizinha lavava a roupa, ela ia reclamar para o marido. Essa senhora não sabe lavar roupa, ou mulher imunda. Lava os lençóis ficam tudo manchado, encardido, sem cor. Aí tirou tudinho. Outra vez, tá vendo, meu amor? Eu acho que eu vou ter que ir lá ensinar essa mulher como é que lava a roupa. Aí chegou um certo dia, ela chegou com o marido dela e disse: de tanto eu falar, tá vendo que adiantou? De tanto eu falar, ela aprendeu a limpar os lençóis. Estão tudo limpinho, branquinho. Aí o marido dela chega para ela: amor, eu acho que não era o lençol, não. Não eram as roupas do vizinho. Era o vidro da nossa casa que estava sujo. Eu limpei. Então não eram as roupas. Não era a vizinha. Era na casa dela. Era com ela. Que morava ali, dentro da casa. E eu pergunto: onde é que está sujo? É o vizinho ou o nosso coração?
Onde é que estão os nossos inimigos? É lá fora ou é dentro de nós? O que nós queremos fazer com eles? Limpá-los ou deixá-los sujos? De quem é a decisão? Quem pode decidir por nós? Ninguém. São as nossas escolhas. É esse o convite que a doutrina espírita nos fala. Acolhe o teu próximo, acolhe os teus inimigos com amor, com a luz, com o Evangelho de Jesus. Que cada um possa se permitir o perdão das ofensas. Que cada um possa se permitir o devotamento, a aquisição das virtudes. Que cada um possa se permitir a cada dia olhar para o outro como gostaria que fosse olhado. Que cada um se permita a cada dia perdoar, porque precisamos do perdão de Deus. Que a cada dia nós possamos ser o sol que ilumina os caminhos daqueles que estão na escuridão. Que a cada dia possamos ser a mão que sustentará aqueles que estão querendo cair. Que possamos ser o sorriso daqueles que não conseguem mais sorrir. Que possamos levar o pão daqueles que não conseguem mais ter o seu pão na mesa. Que possamos levar a coberta daqueles que estão ao relento. Que possamos orar por aqueles que hoje não compreendem mais a oração. Que possamos pedir a Deus por aqueles que ainda hoje não conseguem pedir ao Pai. Que possamos ainda hoje, nesse dia, dizer: Senhor, se faça em mim conforme a tua vontade, que é perfeita e sábia e não erra. Que nesse momento eu possa, Senhor, me colocar à tua disposição para servir, amando todo aquele que está mais perto de mim, seja no meu lar, no meu trabalho, na rua, aonde eu estiver, que eu possa servir. Que esse amor de Deus possa nos envolver. Que essa luz divina que brilha em cada coração possa brilhar cada vez mais e mais. E possamos tornar os nossos inimigos, que assim o dizem, encarnados e desencarnados, os nossos amigos do passado. E os nossos inimigos interiores possamos torná-los luz. E que essa luz nos leve à felicidade. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, o amparo de toda essa espiritualidade envolva cada um aqui presente e nos dê a força de seguir com o Evangelho de Jesus. Gratidão, uma boa noite para todos.